boa noite. Está no ar mais um episódio de Bastidores com o Fiorim, o podcast que conta histórias e conecta pessoas. E falando em histórias, hoje eu tenho aqui à minha frente um cara que tem muita história para contar na televisão brasileira, tanto em comerciais de TV, como também nas telonas maiores, nos cinemas, né, em novelas, em diversas produções culturais desse país. E é uma honra muito grande recebê-lo aqui, o Ferrugem, né? Este jovem Ferrugem, sempre sorridente, atendendo a gente com carinho, e uma figura que tem uma história repleta, né, de emoções e de experiências também no mundo cultural do nosso país. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado a você que está aí acompanhando a gente nos bastidores. Obrigado a todos vocês aqui. É um prazer estar aqui, meu amigo. O privilégio é nosso. Ferrugem, você agora está morando em São José do Rio Preto. Você saiu de Ubatuba, conforme me adiantou há pouco, e veio para Rio Preto. O que te trouxe às nossas terras de São José? Bom, primeiro que eu sou de Barretos, né? Eu sou daqui do lado, então é bom estar voltando para a minha região, voltando para estar perto da minha família, dos parentes em Barretos, né? E Rio Preto também fez parte da minha história, porque eu comecei a trabalhar na TV Tupi nos anos 70, porque um dos primeiros testes que eu fiz foi aqui em Rio Preto, que era um amigo do meu pai, lá de Barretos, o Nelson Abdala, que foi político em Barretos. Ele apresentou durante um tempo um programa famoso aqui de Rio Preto que chamava Porteira do Oito. E aí ele vinha de domingo para fazer o programa, né? O domingo inteiro era a Porteira do Oito. E eu vinha de domingo com ele, eu devia ter uns 5 anos, e ficava sentado lá assistindo as duplas sertanejas, o pessoal de circo. E aí eu tive a sorte num dos domingos de vir o Lúcio Mauro pai, que trabalhou com Chico Anísio. O Lúcio Mauro pai, ele apresentava um programa na TV Tupi, chamava Gente Inocente, que era um programa só com crianças. E quando ele chegou lá, que esse meu tio levou a atração para a Porteira do Oito, ele falou: olha, já que é uma atração infantil, chama uma criança para apresentar. E aí ele me viu lá e me chamou. Como é seu nome? É Luiz? Vem cá, Luizinho, você senta aqui. E eu já gostava de batucar, né? Porque minha família toda lá em Barretos é de músicos. Meu avô era maestro lá em Barretos. Eu já batucando, ele falou: então você vai batucar aqui, vai olhar para a câmera e vai dizer: olá, pessoal, diretamente de São Paulo, Gente Inocente. Eu apresentei. E ele falou: olha, adorei, ele tem 5, 6 anos, fala para a família dele e mandar ele para São Paulo. E foi onde eu comecei, na TV Tupi, foi onde eu trabalhei com os Trapalhões. Depois a Tupi faliu, eu acabei indo para o Silvio Santos, né? Mas então Rio Preto tá ligado na minha história. E uma das coisas foi de vir para cá trabalhar com amigos, né? Eu tenho aqui muitos amigos agora, mas eu trabalho com o Renato Galhardi, que trabalha com a Suíte Cabocla, com a Viola Caipira. Nós já temos 10 anos de suíte. Então a ideia é melhorar a suíte, fazer com que a suíte trabalhe mais e trabalhar com projetos culturais, né? Eu com a Claudinha, minha amiga, Cláudia Foz, que é a produtora nossa da suíte. A ideia foi de vir e trabalhar com projetos, né? Com ideias, com teatro, coisa que Ubatuba ainda tá engatinhando, né? É uma cidade paradisíaca, mas em termos de estrutura de artes, em termos de estrutura de projetos, é uma cidade que ainda precisa de muita coisa, né? Então foi uma escolha de vir trabalhar por aqui e ficar perto da família. Ferrugem, você tocou num assunto muito interessante, que você participou de diversas ações, né, junto ao Renato Aragão, ao Dedé, ao pessoal dos Trapalhões na época. E conviveu também com diversos outros artistas na televisão. Trabalhou com o Selton Mello quando você gravou O Palhaço, um filme que ganhou aí bastante destaque na mídia nacional. Desculpa a brincadeira, desde pequenininho teve um vínculo com a Angélica, quando vocês trabalharam na extinta TV Manchete, com o Rossi. Exato, então você conviveu, né? E eu acredito que ainda tenho a oportunidade de falar com muita gente legal, né? Do teatro, da televisão e das artes de um modo geral. Dessas figuras todas que você teve o privilégio de aprender e de ensinar também, porque a vida da gente é assim que funciona, a gente aprende, a gente ensina, isso é muito legal. Quem marcou mais a sua vida com dicas preciosas ou com uma amizade que você traz ainda para os dias de hoje? Fala pra gente, conta essa curiosidade, que eu tenho certeza que quem está vendo os bastidores
vai ficar super interessado em saber. Legal, uma boa pergunta. Bom, eu sempre tive padrinhos, né? O próprio Lúcio Mauro foi um grande padrinho, né? Ele me ajudou muito, me auxiliou muito. O Costinha, com quem eu trabalhei na Tupi, trabalhei na Globo. Depois ele me levou para trabalhar com ele na Manchete, foi um padrinho, um cara que me adorava, que ficava junto com a família dele, que fazia questão que eu trabalhasse com ele, fazia questão de ter o Ferrugem perto dele. Né? O próprio Maurício Sherman, que eu fiz uma participação no Rei da TV, que é a série sobre o Silvio Santos, eu faço uma participação fazendo o Maurício Sherman, que era meio ruivo também, então foi muito legal estar fazendo um padrinho. Então eu sempre tive padrinhos que me ajudaram na minha carreira, pessoas que me queriam perto, que sabiam do meu talento e me colocavam por perto. Né? Esses são alguns, mas eu tenho um que é o Lima Duarte. Quando eu trabalhava com ele ainda na TV Tupi, estava fazendo bastante sucesso, porque hoje em dia é um pouco mais comum, né? Mas na minha época não era comum eu ser famoso na televisão, na propaganda, no teatro, no cinema. Era um artista que trabalhava em diversas áreas, né? Isso era novidade. Então na época mesmo, no final dos anos 70, eu estava numa propaganda e a próxima também era comigo, eu estava bombado. E eu lembro do Lima Duarte falar para mim, olha, ele foi um dos primeiros a falar isso. Eu digo que é aquela coisa do Homem-Aranha, que o tio do Homem-Aranha diz para ele que grandes poderes traz grandes responsabilidades. E isso eu aprendi com o Lima Duarte. Ele me disse, olha, está vendo como que você está famoso? As pessoas adoram você, mas olha, tem responsabilidade, a gente leva alegria para as pessoas. Nós vivíamos numa época de ditadura, eu convivi com isso, né, de ver as pessoas, os soldados lá dentro, boicotando textos, cortando textos, tudo era com muito medo, e ele disse, olha, nós temos a obrigação de levar alegria para as pessoas, de levar entretenimento. Então, ele foi uma das pessoas que me fez ter um pé no chão, de saber da responsabilidade que é ser um artista. Né? Eu vejo hoje em dia muitas pessoas querendo o glamour da arte, querendo só e não vendo que tem a responsabilidade em levar alegria para as pessoas, em levar entretenimento, em levar conhecimento. Então, eu vejo que eu quero ser lembrado, mais do que todos os meus trabalhos, por alguém que levou entretenimento, levou alegria, né? Porque eu já encontrei pessoas que perderam entes queridos, que ficavam me assistindo. Então a pessoa vem, me abraça e chora. É emocionante, né? De você ser lembrado por pessoas. Então eu acho que é uma coisa que todo artista tem que ter em mente, de você saber a responsabilidade que é ser uma pessoa famosa, de estar entrando na casa dos outros. Então eu acho que o Lima Duarte foi um desses que me deu esse toque do tio Ben, do Homem-Aranha, que grandes poderes traz grandes responsabilidades. Com certeza. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu confessei para o Ferrugem, antes da gente entrar no ar, de que eu lembro muito, né, de quando ele estrelava uma propaganda das óticas Iguatemi, né, e eu lembro que tinha um cupido, né, então você comprava um óculos, uma maçã, você ganhava um cupido, vinha numa caixinha super bonitinha, aconchegante. E eu gostava tanto desse cupido, Ferrugem, que eu fiz para ele um travesseiro, cara. Que bacana. Né? Então eu colocava ele deitadinho porque eu queria que ele o cupido ficasse tranquilo, permanecesse o tempo todo deitadinho ali, confortável, tranquilo e seguro. Então você falou, são as memórias, né? Isso, que as pessoas que tiveram o privilégio de acompanhar o seu trabalho carregam até hoje. Assim como aconteceu comigo, meus ídolos fez a gente seguir em frente na vida, né? Então é uma grande responsabilidade. Com certeza. Ser o cupido de alguém não é fácil, não. Não, e um grande barato pra gente também, né? Eu, principalmente como jornalista, tá tendo hoje o privilégio de trocar essa ideia com você e imaginando algumas coisas muito legais pra gente fazer juntos. Você comentou comigo em relação à fama, em relação ao tempo que você realmente bombava nas propagandas, nos filmes, nas novelas, etc. É caro a fama? O preço da fama é caro? Olha, eu sou muito agradecido e agraciado porque eu sempre tive trabalhos, né? E eu aprendi cedo que nada é constante, né? A única constante é a mudança. Então eu aprendi cedo que as coisas você faz um bom trabalho, aparece, depois você pega um trabalho, às vezes você está ganhando mais dinheiro, mas não está aparecendo tanto, né? Então eu aprendi cedo que as coisas são assim. Isso me fez até mesmo a fugir de alguns contratos com emissoras. Porque eu tenho amigos atores fantásticos, atores de teatro, que trabalham na televisão e aparecem de vez em quando. É um quadro, uma fala,
mas ele está preso ali, tem um bom salário, né? Eu não tenho um bom salário por mês, mas eu não sou preso em nada, eu preferi não ser preso na minha emissora. Né? E isso me fez trabalhar em todas as emissoras. Eu trabalhei em praticamente todas as emissoras do Brasil, na Rede Globo, na TV Tupi, na TV Manchete, na Bandeirantes, trabalhei com o Silvio Santos, trabalhei na Record, trabalhei na MTV, na TV Urca do Rio de Janeiro. Então, tirando a Rede TV, que eu fui só como convidado, eu trabalhei em todas as emissoras. Eu acho que isso fez com que eu pudesse ter uma independência além das emissoras, né? E eu vejo que hoje em dia as emissoras não querem uma pessoa como eu. Elas querem formar alguém lá dentro e que a pessoa fique com a cara da emissora. Você lança igual a Globo faz, lança um ator na Malhação, um ano que vem ela está na novela das 7, na outra na 9, no outro ano ela é a atriz que aparece, né? Ela vai modelando esses atores, né? E o ator fica com cara da emissora. Para eles, eu que tenho um cara de Manchete, que tenho um cara de Record, que fiz sucesso na Bandeirantes, que tenho sucesso com propagandas, talvez é uma coisa que escape, né? Então de vez em quando eu faço alguns trabalhos com eles, mas eu aprendi cedo a não ficar preso no salário e entender que a fama é eu que faço, os trabalhos que eu me proponho a fazer, trabalhos que me motivam, né? Como você está lidando com a fama em São José do Rio Preto, aqui na nossa região? A gente que anda um pouquinho aí, os bares sempre tem a oportunidade de encontrar com amigos, né? Porque Rio Preto é uma cidade muito grande, mas que você ainda tem essa questão, você é de Barretos, conhece bem isso que eu estou dizendo, ela ainda é bem interiorana, as pessoas se conhecem, se trombam, se respeitam, né? Então não é novidade para ninguém encontrá-lo, fazendo um som com o seu bongô, curtindo a noite, enfim, se divertindo também um pouquinho. Como você tem lidado com a fama? Porque as pessoas admiram você até hoje, as pessoas gostam de abordá-lo, de tirar uma foto. Mais uma, na verdade, lembrança, né? Daquilo que você produziu e continua produzindo, que é o carinho que você recebe. Como é que é isso? Bom, isso é incrível, né? Eu sempre fui aberto às pessoas, raramente, só se eu tiver uma preocupação muito grande, ou muito ocupado, eu não vou dar atender, mas eu atendo as pessoas, eu tiro foto e acho muito carinhoso. Rio Preto tem sido muito gostoso, não só com fãs, mas com as pessoas em geral, com quem eu toco, todo mundo uma receptividade boa, porque às vezes você chega de fora, é normal as pessoas se fecharem um pouco para você. Aqui comigo foi ao contrário. Todo mundo que eu chego para trabalhar, para tocar, para projetos, tem sido positivo, igual a você, de me convidar. Eu tenho recebido só coisas boas em Rio Preto desde quando eu cheguei. E fico feliz porque as pessoas daqui não têm muito o hábito de ter alguém famoso por perto, né? Então as pessoas vêm, querem tirar foto, querem conversar, querem saber um pouco do artista. Eu fico feliz de poder, porque eu acho que, como eu te disse, faz parte da carreira, né? Eu agradeço por ter esse carinho de volta, que é um carinho muito grande, né? Que é uma coisa que ninguém me toma. Esse seu carinho do Cupido, essas histórias, são histórias minhas, do Ferrugem, né? Não são das emissoras, não são dos canais, não são dos trabalhos ou das empresas com quem eu trabalhei. É meu, é uma coisa pessoal, né? Então eu fico feliz do carinho das pessoas comigo e fico feliz de estar em Rio Preto e de ter isso. É uma cidade grande, mas ao mesmo tempo tem um pouco de interior. Era isso que eu buscava, né? Porque eu morei muitos anos em São Paulo e Rio e hoje eu não quero mais morar numa cidade tão grande, então é gostoso estar no interiorzinho também. É claro que a diferença em relação a São Paulo, Rio com Rio Preto é gritante, né? Em relação à violência, etc e tal, né? Um mundo muito mais louco, sim, aquele que está um pouco mais distante da nossa realidade também. Porém, a gente não pode deixar de ponderar que em relação à cultura, culturalmente falando, também eu entendo que há um abismo, né, em relação às oportunidades, em relação às produções. Você vê essa diferença? Realmente é uma distância muito grande? Ou o interior está conseguindo se adequar, se moldar? A gente vem de um momento difícil, né, culturalmente falando, onde a cultura passou de ser prioridade, inclusive para os nossos governantes aí, que já não estão mais conosco, né? Mas ainda existe esse abismo, essa diferença realmente de um centro maior para uma cidade do interior? Eu acho que sim. Não talvez nem tanto para os artistas que estão na frente da linha de trabalho, mas a arte é para todos, né? Eu me formei agora em artes visuais e você vê que a arte é para todo mundo, né? Então eu acho que falta sim para os artistas menos favorecidos, para aqueles que não têm tanta estrutura,
Talvez falta espalhar a arte para todo mundo. Mas, por outro lado, eu vejo Rio Preto à frente de muitas cidades, com muita estrutura, com muita produção, com muitas pessoas sérias envolvidas na cultura, né? A ideia é essa, né? De aos poucos eu me juntar e poder ajudar a levar cada vez mais a cultura, a arte para todo mundo, né? De uma forma empírica, que a gente possa pegar todos, os grandes profissionais da arte que trabalham aqui como eu, e para quem está começando, para menores, para quem trabalha com arte na rua, que ainda é marginalizado, que ainda não tem estrutura, pessoas que não sabem estruturar um projeto ou uma ideia, né? A ideia é que chegue para todo mundo, mas eu vejo o Rio Preto com uma estrutura muito grande, com muitos profissionais envolvidos, né? A ideia é que isso leve para frente. Ferrugem, a gente sabe também que você morou, né, fora do país, se não me engano, nos Estados Unidos por um tempo, onde você foi estudar e resolver outras questões pessoais também, e morou um tempo fora do país. Em algum momento você chegou a pensar, não volto mais, vou ficar por aqui, é muito diferente, ou em nenhum momento essa possibilidade foi cogitada e você é do piniquinho mesmo, não, é lá que eu quero tocar minha vida? Bom, sim, eu sempre adorei o Brasil, né? Mas eu queria, naquele momento, quando eu era jovem, ir para lá estudar, fazer teatro, música, né? E foi muito importante. Eu corri atrás dos meus sonhos, é um amadurecimento você viver fora do país, fora de casa, né? E também foi um teste para ver se a minha arte era o que eu queria mesmo, né? Porque eu achava assim que tudo tinha acontecido comigo muito cedo, né? Que eu não tive escolhas. E foi, né? Só que eu vi que não, que o talento era meu, que era eu que quis tudo aquilo, né? Quando me fazem perguntas sobre isso, eu falo, olha, eu era uma criança, mas eu quis tudo aquilo. Eu que fui atrás de tudo aquilo, eu era muito precoce. Quando eu era precoce, eu estava aqui, eu queria saber por que ele pôs aquela luz ali, por que aquela câmera está ali, ele ia ter que me explicar tudo isso, para eu entender o que estava acontecendo, né? Então eu vejo que não aconteceu por acaso, eu mesmo quis tudo aquilo, né? Quando eu dou conselhos, olha, estou querendo pôr meu filho, eu falo, olha, ele está afim, tem a ver com ele? Porque se não tiver, ele naturalmente vai deixar isso de lado, ou ele vai virar um artista que, se tiver um sucesso, mas não vai ser uma coisa natural dele, né? Eu falo, comigo foi natural, eu buscava isso, sou filho de músicos, de artistas, de Barretos, então eu quis isso aí. Mas teve um pouco de sim, que eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos, que eu já quase estava ficando por lá, né? Trabalhando por lá, namorando por lá, houve sim essa coisa, mas eu vi que eu queria voltar para a minha carreira, que eu queria voltar a trabalhar. E aí eu vi, depois que 10 anos que eu voltei, que eu fui recebido de braços abertos, as pessoas estavam sentindo falta do meu trabalho. Teve algumas pessoas que me disseram, ainda bem que você estava fora, porque foi uma época ruim da televisão, onde artistas fizeram qualquer coisa. Então eu vi que as pessoas estavam me elogiando por ter me privado de vários trabalhos, e foi ali onde eu aprendi a não me colocar em trabalho só pela grana, sabe? Eu comecei a criar uma linha do que eu quero para mim, de boas empresas, de boas propagandas, de uma energia positiva. Nunca quis fazer nada, já aconteceu de pânico, não, nós vamos invadir a Ilha da Caras e você vai entrar lá comendo. Eu falei, cara, eu não sou esse tipo de artista que vou invadir um lugar e vou sair desrespeitando os outros, eu não vou fazer. Não, mas a gente paga. Eu falei, amigo, se eu quisesse dinheiro eu tinha virado advogado, né? Eu sempre digo isso, o artista não é a grana. É lógico que a grana faz parte, o dinheiro faz parte, e você recebe bem pelos trabalhos, mas não é o mais importante. O importante é você construir uma carreira. Olha aí meus 50 anos, que esse ano eu faço 50 anos de profissão. São 50 anos de ótimas propagandas, é McDonald's, é Coca-Cola, é Johnson & Johnson, é Bayer. São só empresas boas, propagandas que são lembradas como essa que você lembrou. Então eu acho que o mais importante é você buscar desenvolver uma carreira que te agrade depois, que te sirva como um portfólio. O Ferrugem com quase 50 anos de carreira, não parece, mas agora de volta às suas origens, né? Já que você é de Barretos, é um conforto gostoso, não é? Saber que está perto de casa, da família, é legal isso? Era momento mesmo para isso? Eu acho que sim. É momento sim de valorizar um pouco a família, de estar mais perto das pessoas que são parecidas com a gente, de trabalhar nessa região que já me ajudou muito, né? Eu sou dessa região aqui, então eu sinto na obrigação de trabalhar um pouco com isso e de abrir portas aqui, de mais coisas aconteçam, não só para mim, mas para outras pessoas, né? Fico feliz
de estar por aqui, de estar por perto, de estar sendo bem recebido. Espero que seja 2024 seja um ano positivo, que a gente possa trabalhar muito aqui pela nossa região. Com certeza será. Você falou da MTV, né? E a galera que tem a minha faixa etária, pelo menos, vai lembrar de um canal fantástico, né? De programas maravilhosos, de música, de som, muito maneiro realmente. Você trabalhou na MTV com o João Gordo. Como é que foi essa relação? Ele era realmente muito louco ou no bastidor ele era um coraçãozão gigante que acolhia ou não? Ou era essa loucura toda mesmo, explosiva, o vocalista, né? Sim. E não um apresentador? Como é que era isso? Bom, isso foi uma época bem maravilhosa em minha vida, por vários motivos. O João Gordo, eu morava na Vila Madalena, em São Paulo, e ele fazia DJ num bar chamado Matrix, que era fim de noite, não tinha mais para onde ir, a gente ia nesse barzinho, e ele estava lá, e ficamos amigos, falando de música, e eu fui vendo que aquela coisa do punk é uma maneira dele ganhar grana, é uma roupa que ele coloca, mas é um artista, o DJ dele, ele entende vários estilos, ele não é um punk daqueles bitolado que só fala daquilo, ou é grosso, nada disso, é um amorzão, é uma excelente pessoa, um cara de um coração bom, inteligentíssimo, é uma pessoa que saca muito de música, faz parte da história da música brasileira, a banda dele é uma das maiores que nós temos. E ele veio e falou, olha, eles estão querendo que eu faça um programa lá na MTV, mas tem que decorar muito texto, eu não sou muito bom para isso, eu pensei em você não quer ir lá comigo? Aí ele falou, eu falei com eles lá, e eles disseram que tudo bem, que você pode ir lá, vamos lá. E eu fui, e uma época, isso foi próximo aos anos 2000, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e estava arrumando coisas ainda para fazer, uma época de correria, e eu fui até a MTV sem pensar onde é que era. E a MTV era onde era a TV Tupi, no mesmo prédio, que a TV Tupi era um prédio de departamento pessoal e os estúdios do lado, que depois virou os estúdios da ESPN, né? O Jô gravava lá quando o programa dele era no Silvio Santos. E a MTV comprou só o prédio aqui e fez os micro estúdiozinhos em chroma key, todo nesses andares do prédio. E quando eu cheguei lá, eu estava 30 anos depois voltando a trabalhar onde eu comecei. Então a vida dá volta assim, né? Isso foi testemunha de como eu voltei lá. E aí eles me receberam de braços abertos. É uma época que a MTV já estava balançando, porque a MTV ela tinha 3 empresas que tocavam a MTV brasileira, se não me engano. A Via era uma empresa de TV a cabo, a própria MTV americana e a Editora Abril. E as 3 estavam ruim das pernas, a Editora Abril ruim das pernas, a MTV americana também. Então a MTV estava já a ponto de ver o que ia fazer, se ia fechar, se ia virar um canal pago como virou, né? E nós entramos e nosso programa foi líder de audiência por 2 anos. E nós éramos igual criaram esse termo na Folha, que era um ombudsman, que era uma pessoa para ficar procurando as coisas erradas dentro. Nosso programa, Os Piores Clipes do Mundo, buscava tudo que tinha errado na MTV e passava no programa. Eram os piores clipes, as gafes dos outros DJs. A gente punha um telão e ficava zoando banda, né? Zoava os engenheiros do Havaí. Só que eu lembro de Udinho do Capital Inicial, falou, pô, vocês estão sacaneando a minha banda. Eu falei, mas a gente está falando da sua banda faz 1 hora, cara. Nós estamos falando da banda, é só a maneira que era a maneira de tirar o sarro, mas nunca foi desrespeitoso. A ideia do programa era essa, era ser um programa leve. Eu lembro no começo, quando o programa era ao vivo, podia palavrão. O povo ligava pra gente, já mandando a gente para aquele lugar. Hoje não pode mais nada. Não pode mais nada. Eu lembro uma vez que a diretora falou, tá no limite, não pode falar palavrão durante o programa. Aí começou o programa ao vivo, o Gordo falou, o que a diretora falou? Eu falei que ela não pode falar palavrão durante o programa. E aí? Eu falei, eu tenho uma ideia, vamos falar no começo. Ela falou que não podia durante, mas no começo pode. Aí mandamos todos os palavrões que tinha logo no começo, cabeludo, a diretora pulando. Então era muito irreverente, né? Legal. E eu segurava essa bronca, porque o João ele tinha essa dificuldade de decorar o texto, né? Então eu lembro quando eu trabalhei com o Coxinha, assim, o Coxinha ele fazia muito teatro, então ele não tinha tempo de decorar o texto. Então o meu quadro com ele, eu decorava a minha fala e a dele. Aí chegava na hora H e falava o que eu vou fazer. Aí eu falava, você vai procurar um lugar pra gente almoçar. Ele falava isso. Então eu fiquei craque em decorar texto, né? Show de bola. Ferrugem, nós vamos chegando ao final. Cara, obrigado. É um privilégio muito grande, mas eu não posso terminar antes de te pedir uma gentileza. Cara, todo mundo espera
a musiquinha do Ortopé. Do Ortopé. Do Ortopé. Da propaganda que foi um sucesso no país todo. Você consegue fazer pra gente? Claro. Para você que está me assistindo, a musiquinha do Ortopé. Ortopé, Ortopé, tão bonitinho. Use Ortopé pra proteger o seu pezinho. Tênis e botinha, sandália, sapatinho. Ortopé, Ortopé, tão bonitinho. Agora sim, muito legal. Agora a gente já pode encerrar o Bastidores com o Fiorim. Cara, eu desejo todo o sucesso do mundo para você em Rio Preto, que seja uma temporada de muito êxito, prosperidade, que tenha um ano brilhante de bastante trabalho. Eu tenho certeza que não vai ser nada diferente disso. E a gente deixa aqui o Bastidores de portas abertas para você. Quando quiser, tiver alguma novidade, é só procurar a gente. Volta aqui contar um pouco mais de história, que eu tenho certeza que a galera vai adorar esse episódio. E serão mais pessoas o reconhecendo e pedindo para tirar uma foto durante a sua estada aqui em nossa cidade. Claro, eu agradeço o convite a você que está aí assistindo a gente. Logo, logo eu volto, que tem muito mais histórias para contar aí. E prometo uma segunda visita aqui. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. E para você, mais uma vez, gratidão por acompanhar o nosso trabalho. Aos nossos patrocinadores, obrigado de coração por confiar em nosso trabalho. Fique ligado que a gente volta com Bastidores com o Fiorim, com mais novidades, com novos episódios, com muito bate-papo gostoso para você acompanhar. Até mais, um grande abraço!